dia, Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Sejam muito Bom dia. muito ansiosos por esse momento. Bom dia. Né? Bom Professor, dia. eu sou Ângela, a coordenadora do curso de Psicologia, né? E é que assim, com muita alegria que recebemos hoje o senhor, né? O professor Antônio Quiné. Nós sabemos que o seu nome já dispensaria qualquer apresentação, né? Pois você é um dos grandes autores, pensadores da psicanálise, não só no Brasil, como fora do Brasil. O professor Quiné é psicanalista, psiquiatra, doutor em filosofia e dramaturgo. Dentre os vários livros publicados, eu vou citar alguns: O Inconsciente Teatral, A Descoberta do Inconsciente, Édipo ao Pé da Letra, As Homossexualidades na Psicanálise, Psicose e Laço Social, e As 4+1 Condições de Análise. E o seu mais novo livro, A Política do Psicanalista, do Divã para a Polis, sobre o qual hoje teremos a honra de ouvi-lo falar um pouco. Quiné, desde já, nosso muito obrigada, em nome da Faculdade de Ciências Humanas Exuda, em nome do curso de Psicologia, pela sua disponibilidade. E, por favor, fique à vontade para começar. Nós vamos pedir desculpas ao senhor, porque nós vamos ter que fechar um pouco as câmeras, porque senão fica muito pesado e talvez percamos a qualidade. Mas estaremos aqui bastante atentos para ouvi-lo. Novamente, muito obrigada e, por favor, pode começar. Bom, primeiro eu queria agradecer muito o convite que me foi feito através da CELME, de participar aqui com os alunos, com o pessoal do Círculo e com que outros também, né, participantes que estão presentes, que vocês tiveram a generosidade de abrir. Sim. A gente vai só pedir que todos desliguem, porque parece que tem uma interferênciazinha de alguém. Com certeza. E eu queria pedir também para tentar desativar os comentários, porque isso acaba desviando um pouco a atenção. Os comentários do Meet e comentários dos participantes, pode ser? Lucas, nosso assessor para assuntos tecnológicos. Vou desativar aqui. Pode ser, Lucas. Porque está entrando a toda hora aqui, quem entra, todo mundo que entra tem um que fica aparecendo na minha tela. Não sei se na de vocês. Não é? Então é meio chato isso, né? Tudo bem, a gente dá boas-vindas a quem está entrando, mas se puder desativar também, sabe, essa faixa preta, Lucas, que tem o nome dos participantes entrando, acho que os comentários já foram desativados. Mas essa não. Está vendo? Vocês estão vendo? Olha, Harrison entrou, agora Ricardo dos Santos, né? Lúcia Maria da Silva Carneiro. Então, se for assim, a gente vai dando bom dia, boas-vindas a todo mundo e a gente não começa. Bom, mas então eu já vou começar enquanto o Lucas resolve essa questão técnica, tá? Então, eu queria agradecer muito e falar assim, que esse livro, para mim, ele tem um significado muito particular, porque eu acabei condensando aqui nesse livro várias ideias que eu já venho desenvolvendo há muitos anos, né? Posso ser claro, né? Muito propriamente, né? Desde o golpe que depois a presidente Dilma, né? E digamos, aquele golpe parlamentar e tudo que veio acontecendo desde então no Brasil para chegarmos a esse neofascismo tropical terrível que estamos vivendo, né? Que quem só não vê é porque tem os olhos fechados ou então os ouvidos tampados e é adepto do negacionismo, né? Porque nós estamos vivendo um grande desastre, né? Um grande desastre democrático, ambiental, humanístico e mortal, né? Com esse número de mortes e tudo. Mas, então, o que, na verdade, eu queria começar a falar para vocês, né, é do posicionamento do psicanalista na polis, né? E que, então, esse meu livro, o que eu tento extrair são os conceitos da psicanálise e uma orientação da psicanálise que nos permita pensar não apenas o direcionamento
do tratamento analítico que o analista faz, mas também como seu posicionamento na sociedade. Eu coloquei logo no início do livro, logo no iniciozinho do livro, eu peguei uma citação do Lacan que eu acho bastante, como dizer, orientadora. Ele diz o seguinte: quando a psicanálise terá abaixado suas armas diante dos impasses crescentes de nossa civilização, entre parênteses, mal-estar que Freud pressentia, por quem elas serão retomadas? Essa frase, ela condensa muita coisa. Primeira coisa é que lembra que Freud ele se interessou muito pela civilização e a sua preocupação com a civilização, né, ao escrever os seus textos, eu diria 3 principais. Começa com Totem e Tabu, onde ele tenta mostrar que a nossa civilização não se distingue dos nossos mecanismos psíquicos, porque nossa civilização é feita por nós mesmos, né? Ou seja, que a lei simbólica que expressa no complexo de Édipo, né? A lei simbólica, que é uma lei que ele chama interdição do incesto, né? Que é uma barreira ao gozo, ela está presente não apenas em cada sujeito, mas também na civilização, e que a lei é importante para a civilização, como também a lei de Totem e Tabu, os 2 principais outros textos, que são o mal-estar na civilização e o futuro de uma ilusão. Além de vários outros que vocês podem ver, Moisés e monoteísmo, a própria psicologia. Mais outro texto importante, digamos, de Freud e a civilização, é a psicologia das massas, onde ele previu impressionantemente o mecanismo do nazismo que ia logo acontecer e que o fez, né, perder muitos colegas, que foi um desastre para a psicanálise, né, na Europa, e que o fez se exilar em Londres, né, com o antissemitismo. Né? Então, isso para dizer que se você escolhe ser psicanalista ou se interessa pela psicanálise, né, como um saber, mesmo sem ser psicanalista, né, tem elementos conceituais, interpretativos da psicanálise que nos permitem entender melhor a nossa sociedade. Né? E entender melhor isso que Lacan está chamando aqui, os impasses da civilização. Né? Então, a política do psicanalista, antes de tudo, eu queria deixar claro que o que eu estou chamando de política, eu estou chamando de psicanalista. A política do psicanalista é a sua atuação na polis. O que é a polis? É um termo que eu já venho utilizando, né, há algum tempo, há 5 anos, principalmente, né, que é uma referência grega, né, ao que é a cidade, a sociedade como cidade. Polis, ou a tradução direta seria cidade. Mas não é a cidade geográfica, tá? Com seus bairros, suas ruas, né? É a cidade no sentido dos laços sociais e das instituições que compõem uma cidade. Não é a cidade geográfica, é a cidade política, assim, no sentido do que as relações de poder, do que são os laços sociais, das instituições, né? Das instituições não apenas concretas, mas simbólicas, também as crenças. Né? E, então, isso é o que eu chamo, a polis, numa tradução lacaniana, eu chamo a cidade dos discursos. Tá? A cidade dos discursos, segundo né, Lacan, né? Isso é um termo que eu peguei lá de um trecho de Lacan, depois eu posso até falar qual, né? Mas que é uma expressão que eu gosto muito, porque os discursos para Lacan são os laços sociais.
Então, a cidade dos discursos, a polis, é essa cidade entrelaçada pelos laços sociais. Tá? Esses laços sociais que Lacan, tomando o que Freud chama as profissões impossíveis, onde nós temos o governar e o educar como balizas fundamentais de toda a civilização. É necessário um governo e é necessário educar, transmitir, que Lacan vai chamar o discurso do mestre, o discurso do universitário. E tem os seus discursos em oposição a esses que fundam a civilização, absolutamente necessária, né? É necessário a gente ter lei, é necessário termos instituições e é necessário termos respeito e hierarquias e tudo mais, né? E também esses laços que, como o educar, que é o discurso universitário, como nós estamos aqui, eu estou dando uma aula, então todo mundo sabe que tem que ficar quietinho me escutando, não tem que ficar falando, vamos tirar os comentários, né? Eu estou numa posição de suposição de saber, vocês estão numa suposição de ignorância, né? Discurso universitário, apesar que eu não fico muito dentro do discurso universitário quando eu transmito psicanálise, não, tá? Mas tem o educar. Estamos aqui numa universidade, né? Que é fundamental, né? Que é o governar, o educar, e Freud coloca o psicanalizar, que é o poder interpretar, né? E atuar, e também Lacan ainda acrescenta outro laço social importantíssimo, que é o fazer desejar, que ele chama de discurso histérico. Então, a cidade de discursos é entremeada por esses discursos todos, né? E tem os que estão fora dos discursos, como os psicóticos, ou então, como diz Lacan, as coisas do amor, está fora do discurso. Né? Amor, a gente sabe que não se enquadra em nada, né? Amor não aceita ser governado, não aceita ser educado, ele se faz desejar, mas escapa, e ele se faz psicanalizar, escapa também. Né? Então, amor está fora dos laços sociais, mas está dentro, né? Aí da cidade dos discursos. E os psicóticos também, que tentam, né, porque eles não têm a lei simbólica do nome do pai, tem também, mas estão aí entremeando, né, nos seus percursos, transcursos, né, como eu falo no meu livro Psicose e Laço Social, né, nas tentativas de laço social, eles entram no laço social, saem, circulam e tal. Bom, então é essa a cidade dos discursos, né, onde se encontra a política, evidentemente, e os partidos, né, e o governo, etc. Mas não é só isso, né? Né, tudo que é da ordem das crenças, dos templos, etc. E tal. E o que é o psicanalista que eu estou chamando aqui? Né? Por que eu não falei a política da psicanálise e falei a política do psicanalista? E aqui eu tomo uma indicação do próprio Heidegger, né? Em que ele usa esse termo da polis, né? Que é, segundo eles, que é né, não é a cidade o Estado, mas é o lugar, esse lugar que eu falei, né, que é a cidade dos discursos, e o que são, e esse lugar, na verdade, o que ele diz? Ele pertence aos deuses, aos templos, aos sacerdotes, mas também às festas, além disso, né, que nós estamos falando, dos discursos, os pensadores, o rei, o conselho dos sábios, a assembleia do povo, o exército, a marinha, tudo isso é polis e tudo isso é político, porque é o exercício na polis. Tá? Então, política é o exercício nos laços sociais. Né? E o psicanalista, ele entra aí não como cidadão, é isso que eu quero propor da gente pensar, mas como psicanalista. O que quer dizer isso? Orientado pela psicanálise, que foi o saber que ele escolheu para orientar para o seu ofício e dedicar boa parte da sua vida, do seu dia, a isso. Né? Quando ele não está no consultório, pode estar dando aula, ou então pode estar fazendo teatro, como eu, onde eu transmito também a psicanálise, ou pode estar fazendo, ou está num hospital, ou está em algum outro lugar, né, transmitindo a psicanálise. Né? Então, a minha referência aqui é o psicanalista com o seu ofício de psicanalista, para ser mais preciso em termos lacanianos.
é sustentar um dos laços sociais junto com os outros laços sociais. Qual? O que Lacan chama o discurso do analista. Sustentar o discurso do analista e tentar fazer com que ele fique presente e não ausente da cidade dos discursos na interlocução com outros discursos, né? O discurso filosófico, o discurso da ciência, né, que estão aí dentro, e, eu diria, em oposição ao discurso que Lacan mostrou a partir de 74, que virou dominante na nossa civilização, que é uma corruptela do discurso do mestre, que é o discurso capitalista, né, que ele chama de discurso do capitalista, né, e que eu falo, né, bastante também no meu livro Psicose Laço Social, aqui também, né, em alguns capítulos, e que é um tipo de laço social que a psicanálise pode denunciar, não apenas, né, a filosofia, a sociologia, né, várias outras disciplinas, né, que denuncia o quê? A mais-valia, né, que é um conceito fundamental de Marx, que Lacan toma como referência para conceitualizar o objeto A, esse objeto de desejo, que é um objeto de gozo, né? O nosso objeto de desejo, que é também um objeto de gozo, você encontra, goza, aí ele vai embora, daqui a pouco vem outro, mas é sempre o mesmo, e ao mesmo tempo os objetos empíricos mudam, a fila anda, mas você está sempre ali com um objeto te causando, e esse objeto, quando você encontra, aí Lacan chamou de mais de gozar, em referência à mais-valia de Marx, e para fazer uma contraposição à mais-valia, né? E esse discurso capitalista, que domina hoje a nossa cidade dos discursos, né, ela faz crer que aquele objeto que você está louco para consumir é o seu objeto de desejo. Então, que o Lacan chama com o nome em inglês, né, chamando de gadgets, que a gente poderia chamar como, que eu diria em português, bugiganga, ou quinquilharia. Qualquer quinquilharia que vai desde o seu telefone celular a um sapato, a uma bolsa, a uma louça, a um talher, a um cinto, a um carro, entende? São tudo bugigangas que vêm fazer você crer que são objetos do seu desejo, né? E transforma o sujeito em consumidor e o torna um inadimplente, porque isso não tem fim, né? Bom, então é nesse panorama, né? Não preciso falar muito sobre isso, porque eu acho que todo mundo vive isso de uma forma, né? E que não causa satisfação nenhuma, se satisfaz, ai, que bom, comprei aquilo, aí já estou querendo aquilo outro, aí você já vai. Ah, não, mas pintou aquilo, aí você já vai. Aí vem, e 1000 anúncios de te propondo coisas e que você vai, acha que, né, vai consumir, vai se satisfazer, se satisfaz um pouco e aí já quer mais. Ou seja, só vai gerar o que Lacan chama a falta a gozar, né? E que é totalmente diferente da perspectiva política da psicanálise. Primeiro é mostrar que isso é bugiganga, quinquilharia, né? Que seu objeto de desejo é outra coisa que não é isso, né? Por isso que podemos dizer que o discurso do analista é o oposto do discurso capitalista, né? É claro, vocês vão dizer, não, mas análise, o sujeito paga para fazer análise, paga porque é o que o dinheiro é o que se, né, monetariza a libido atualmente, né? Falo muito sobre isso no meu livro, As Quatro Condições, as quatro mais uma condições da análise, e no meu próximo, que eu retrabalhei isso nas minhas lives do ano passado, que estão sendo transformadas em livro, vou lançar, já faço aqui um pequeno anúncio, vou lançar no mês que vem, Análise Online na Pandemia e Depois, onde eu trabalho também essa questão. Mas, voltando, então, é a partir desse panorama que nós temos que pensar a política
do analista. Mais uma vez dizendo que não se trata de política partidária, se trata da presença e da atuação do psicanalista na polis, que é a cidade dos discursos, certo? A partir disso, então, eu desenvolvo uma série de pontos, né? E, para começar, isso foi apenas uma introdução, que ainda não comecei, né? Eu queria falar de uma coisa que Lacan nos aponta, que é a não descontinuidade, ou seja, a continuidade da análise no divã, do que se faz no divã, para com aquilo que o analista faz fora. Há uma continuidade mebiana, não tem descontinuidade. Assim como Freud dizia que a psicologia individual não se distingue da psicologia coletiva, né? Lacan diz que a psicanálise em intenção, que é a que se pratica no divã, está em continuidade com a psicanálise em extensão. A psicanálise em extensão é o que estamos fazendo aqui. É a transmissão da psicanálise, né? E a intenção, com S, não com C cedilha. Intenção e extensão, só para dar uma pequena referência, para quem não souber, são conceitos da lógica de conjunto, do conjunto. A intenção é a definição. A definição da psicanálise, o que é? É aquela que se pratica no divã. Aquilo é a definição. Mas eu posso estender esse conceito para o que seria uma aplicação da psicanálise fora também, que é a psicanálise em extensão. Então, intenção e extensão estão mebianamente juntos, não tem descontinuidade. Então, nesse sentido, né, eu queria já falar da própria proposta do meu livro, que eu sou do tipo que gosto de livro. Não sei se vocês gostam, eu gosto do livro físico, gosto de folhear, gosto de anotar, eu acho o livro um objeto bonito, e eu estou completamente contra essa corrente de que o livro deve acabar e só ter e-book, né? Então, por isso que, inclusive, eu criei uma editora com livros bonitos, bacanas e significativos, onde cada detalhe é importante. E o detalhe que não é um detalhe é esta capa aqui, que vocês estão vendo. Olha aqui, ó. Olha aqui, tá vendo? Olha só, eu escolhi esse quadro, esse detalhe do quadro de uma pintora chamada Sônia Borges, amiga minha, né? E coloquei aqui, olha, vê se vocês veem aqui, uma moldura nele. Então, isso aqui, com uma portinhola, eu coloquei aqui até um verniz para mostrar que é um vidro, que isto aqui é a janela. É a janela do consultório do psicanalista, que ele vê a polis, que ele vê a cidade. Eu olhei para esse quadro e eu vi ali uma janela e vi a cidade. Aqui, olha os prédios. Claro que é uma pintura abstrata, né? A gente pode ver o que quer. Então, eu vi isso, eu vi uma janela. E aí peguei uma moldura do Magritte e coloquei aqui para mostrar mais especificamente que é uma janela. Por quê? Porque o divã, está escrito aqui, não sei se está em espelho ao contrário, vocês estão vendo? O divã é uma janela para a polis. E aí, olha só, eu escolho o quadro para fazer parte da capa, e aí depois ela fica tão assim, emocionada e gostou tanto que ela me deu o quadro. Então, eu pus o quadro aqui, ó, na minha sala. Então, temos o livro e o quadro, e eu estou dentro do quadro, dentro, né? Dentro aí dessa continuidade de psicanálise, intenção e extensão. E aqui eu coloco que a polis comparece no divã, né? Poderia falar muito sobre isso, do que os analisantes trazem sobre o que anda acontecendo, mas já queria dizer o seguinte, tá? Não é esse, né? Eu falo no último capítulo, eu falo sobre a pandemia, né? Eu chego a isso, né, falando pandemia entre o desamparo e o negacionismo, né, que nos coloca diante do desamparo. E o que tem acontecido, que é uma loucura, eu acho que vocês devem estar sentindo aí também no Nordeste, como
nós aqui no Sudeste, né, um número enorme de demandas de análise. Enorme. De análise de terapias da fala, né? Sendo que a análise é mais que uma terapia, né? Onde se oferece e se exige mais do sujeito do que simplesmente o apaziguamento da sua angústia. Aí até procurar a causa. Isso para os alunos, né? A grande diferença de psicoterapia e psicanálise é que nós trabalhamos com a causalidade psíquica. Nós vamos na origem dos conflitos, na origem dos problemas, né? Não se trata só de dar uma apaziguada, falou, teve efeito catártico, né? Isso é a grande diferença, né? Mas é impressionante o número de pessoas, eu olho para os lados assim, meus colegas mais velhos, mais jovens e tal, todos com muitas demandas, muitos com consultórios cheios, que não tem mais horário para propor, e as pessoas continuam pedindo. Ou seja, o que está acontecendo nessa pandemia e com o isolamento social, com o desastre econômico, um grande desamparo que nos deixa não só esse vírus, que a cada vez aparece mais novidade, mais assustador, como também a falta de um governo que ampare, né, e que nos dê realmente uma orientação e tudo mais, né? O número de demandas de análise aumentou terrivelmente. Agora, uma coisa é certa: se a pandemia é para todos, o sintoma é individual. Aonde vai bater para cada um em seu conflito é singular e individual. Por isso que não é possível nós generalizarmos, né, as questões, o que é a pandemia é isso ou é aquilo. Não, ela vai se singularizar para cada pessoa, né? E isso é importante, né, que a gente fique atento a isso, né? Então, voltando aqui a essa questão, né, isso é para mostrar como a polis, né, é uma coisa mais ou menos evidente, né? Quando eu falo assim, gente, isso é tão evidente, por que eu estou falando sobre isso, né? Dessa continuidade, né? Que o divã é uma janela para a polis e que a polis comparece no divã. É óbvio, né? Basta, né, a gente comentar sobre isso. Mas então o que eu trago, né, nesse livro é essa continuidade. E vou tomar das diversas etapas do ensino de Lacan as orientações políticas. Então, esses 3 primeiros capítulos parecem um pouco difíceis para quem não está muito acostumado, porque, né, com a linguagem lacaniana e com a teoria lacaniana, que eu vou meio me aprofundar e, né, em cada etapa do ensino do Lacan, e extrair a tática, a estratégia e a política que podem orientar o psicanalista, né? Depois eu falo sobre os frontes do psicanalista, vou voltar a isso. Aí depois eu falo sobre os laços sociais, vejam, onde eu vou mostrar, né, com Lacan, que a partir de Freud, o que ele diz? A sociedade exige a renúncia pulsional. Não adianta. Você tem que, para você conviver em sociedade, você tem que renunciar às suas pulsões e satisfazê-las do jeito que der, mas com cuidado para você não se arrebentar nem arrebentar o outro. Se não houvesse a civilização e a sua lei simbólica de interdição e a sua, podemos dizer, e a sublimação mesmo das pulsões nos laços sociais, se não tivesse barreira, se não tivesse renúncia ao gozo, a gente estaria trepando e se matando o tempo todo. Que a pulsão sexual e a pulsão de morte é isso, né? É pegar, comer e matar, né? E é o que acontece, que o Freud mostra, onde é que acontece isso? Na guerra. Na guerra, há uma suspensão da proibição de fazer do outro o que você quiser. Você suspende isso, que a civilização
né, enquadra. A civilização é reguladora do gozo pelos laços sociais. É isso que Lacan vai nos mostrar a partir de 1969, 1970. Né? Há uma regulação, e que a política é feita de gozo. A política, no sentido partidário, de governo, de hierarquias, de luta pelo poder, é feita de gozo. Né? E nós estamos vendo atualmente como isso é utilizado no pior dos seus sentidos, que é o que eu desenvolvo também aqui em outros capítulos, né? Com as paixões mortíferas do ser, que são utilizadas na política. Principalmente uma que eu aponto, que eu acho que vocês vão conseguir entender rapidinho, que é o que eu chamo do ignoródio. O ignoródio é a conjunção de duas paixões, o ódio e a ignorância. Mas que não é paixão. A ignorância é uma paixão. Pois não é que Lacan ele dispôs assim, ele fala assim, existem 3 paixões do homem: o amor, o ódio e a ignorância. Sim, porque nós somos apaixonados pela ignorância. A gente não quer saber, principalmente, da castração, da falta. A gente não quer saber que a realidade não é conforme os nossos sonhos e nossos desejos. Nós temos essa paixão que nos ferra, vamos dizer assim, que é a paixão da ignorância, né? E que é você não querer saber. Aliás, Lacan define o que é o recalque. O recalque é: não quero nem saber. Quero nem saber. Aí que faz? Você esquece, 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 vai ficando lá no fundo do inconsciente e depois isso vai pipocando em sintoma, em angústia, em tudo quanto é coisa, né? Nós sabemos, né? Então não adianta negar o que na verdade a psicanálise é um antinegacionismo, é um procedimento anti-ignorância, é um procedimento que trabalha com o desejo de saber. O analisante está o tempo todo em conflito com o quê? O desejo de saber, senão ele não faria análise, e a paixão da ignorância, puxando para não saber. É esse o conflito. A gente não quer saber e quer saber, não quer saber, fica apaixonado por isso, mas tem o desejo de saber. Né? Não há psicanálise sem desejo de saber. Se a pessoa começa a vir a psicoterapia e você quer transformar numa psicanálise, se ela não quer saber, eu só quero acabar com isso que está acontecendo comigo, ela não vai ficar 2 sessões. Ela vai para um psiquiatra e vai pedir remédio para PUFT. Vamos acabar com isso, de uma vez por todas. Pronto. O que adianta? Nada. Ela vai para um remédio, vai para outro, vai para outro, vai para outro, vai para outro, né? E chega, como eu costumo dizer, e chega no analista de novo polimedicado, como um politraumatizado, né? Porque aquilo vai pipocando. Então, isso, né, da paixão da ignorância, ela é estrutural, assim como o amor e como o ódio. Lacan, a partir do seminário 20, desenvolveu o que ele chama do enamoródio, né, mostrando a conjunção do amor e do ódio, que Freud já tinha falado da ambivalência, né, do homem, do sujeito em relação ao objeto de amor. Ele ama e odeia. Né? Mas aí eu estou trazendo o ignoródio, que é essa ignorância, e também o ódio. O ódio. E se você junta ignorância com ódio, nós temos o ódio, a castração, porque você não quer saber, não só a paixão de ignorar a castração, ignorar a falta, como ódio da diferença. Então, tudo que não é espelho, eu vou odiar, eu vou objetalizar, eu vou desumanizar, perseguir e matar. Daí o discurso fascista utiliza essas 2 armas, a paixão da ignorância e o estímulo do ódio contra o outro. Quem não é igual
não merece nada, é o ódio a diferença, né? Então, o ignoródio, né, pode vir a ser, e nós estamos vendo, né, como é utilizado como arma política, como estratégia, né? Como estratégia política. Na paixão da ignorância, na vertente da paixão da ignorância, a gente vê o anti-intelectualismo, né? O ataque à ciência, o ataque ao saber, o desmérito das universidades, o desmérito aos pesquisadores, né? E o ódio, a incitação, né? Desde na campanha, vamos metralhar, petralhada, né? Até o que eu considero que essa guerra ideológica que está sendo perpetrada contra a população brasileira, utilizando a arma do coronavírus, que caiu como uma luva por esse tipo de projeto, né? Então, o ignoródio, né, que eu mostro aqui como as paixões mortíferas do ser, né? Mas vamos voltar a o que eu chamo as políticas da psicanálise. Eu sei que é muita informação, né? Mas que eu estou, né, então eu estou tentando pegar algumas coisas da própria psicanálise, mostrar como isso tem uma aplicabilidade, né, para entendermos a sociedade, né? Mas eu queria, olha, já são 15 para as 11. Não, vamos deixar, nem sempre, vamos deixar um espaço também para as perguntas, para ter um debate. Sim ou não? Ótimo, professor. Acho que sim, né? Tá bom. Então eu vou falar mais um pouco e a gente abre, tá? Por favor. Tá bom. Você acha que está dando para acompanhar? Tá bom. Então vamos lá. Então, eu tentei extrair, eu vou tentar falar numa linguagem mais ou menos simples, mas aí que está, essa coisa é difícil transmitir psicanálise, né? Eu acho maior dificuldade, porque quando a gente vai para um público como esse, que vai desde estudantes até profissionais da psicanálise, psicanalistas, né? Com muita experiência e muita quilometragem, não só na clínica, como também na teoria, fica difícil saber, né, qual é o nível. Então, todo mundo vai sair frustrado. Uns acham que eu falei muito complicado, os outros acham que eu falei muito primariamente. Então, vamos partir da falta mesmo, né? Então, vai ser apenas uma espécie de apresentação de alguns temas, né? Então, uma coisa que me norteou, teve dois eixos que me nortearam. Então, eu vou parar por aí. Eu vou tentar, não vou poder desenvolver, não, mas eu vou apenas apontar dois eixos, né, teóricos, né, múltiplos, mas que me nortearam. A primeira, que eu chamo, né, as políticas da psicanálise, a partir do que Lacan, da tríade que Lacan toma emprestado de Clausewitz, Karl von Clausewitz, em seu tratado chamado Da Guerra, que foi feito logo depois da Primeira Guerra Mundial. E ele tem uma tríade, né, onde ele articula, para falar sobre a guerra, ele utiliza uma tríade que é a tática, a estratégia e a política. Então, as três estão articuladas. Tá? Lacan desenvolve brilhantemente essa tríade no seu texto A Direção do Tratamento e os Princípios do Seu Poder, de 1958, para a direção do tratamento analítico. Então, o que ele diz? Sim, eu tenho que dizer, lá para o Clausewitz, o que é a tática? A tática corresponde à tática de um combate. Né? Pense naquele combate né, da Primeira Guerra Mundial, ainda não tinha bombas atômicas, não tinha, né, era uma coisa de corpo a corpo. Né? Aqui, um batalhão do Exército A vai ter como objetivo conquistar aquela colina que está ali adiante.
que está ocupada pelo exército B. Então, a tática vai ser, vamos, então, de noite, quando todo mundo estiver dormindo, a gente vai lá e ataca. Então, é uma determinada tática para um combate. O que é a estratégia? Quero conquistar o território inteiro, são 10 colinas. Qual é a estratégia que a gente vai usar? Vamos primeiro uma, depois outra, aí no dia seguinte a gente ataca 3, aí e faz um planejamento. Isso é o planejamento estratégico, é a estratégia. E a política? A política é vamos dominar aquele povo e instaurar a nossa civilização, né? Em relação aos índios, aos que não são civilizados. Vamos colonizá-los. É a política. Tá? Por exemplo, então o que o Lacan ele toma isso emprestado, tática, estratégia política, para pensar o que é uma análise. Né? E aí o que ele diz? Qual é a tática do analista que ele usa em cada combate? Ou quer dizer, em cada sessão. Cada combate é uma sessão. Então, é a tática, é ali. Aí ele diz que a tática é a interpretação analítica. Qual a estratégia? Qual é a estratégia que o analista vai ter? Ou seja, como é que ele vai planejar a sua estratégia de tratamento com aquele analisante? Aí ele vai ter que ver como é que é a transferência desse analisante com ele, né? E vai ver como é que ele vai manejar isso. Então, a estratégia do analista é o manejo da transferência. E a política? O que ele diz? A política é a falta a ser. Como pensar isso? A falta a ser equivale à castração, que o sujeito tem uma falta de ser, que o sujeito é barrado, mas o outro é barrado também. O outro é faltante, o outro falta. Então, o analista ele tem que... Então, diante dessa tríade, a política rege a estratégia e a tática. A estratégia rege a tática. Então, a tática tem que estar submetida à estratégia e à política. Então, para você interpretar, você tem que saber que você está interpretando na transferência e que você tem que visar a política da falta a ser, fazer com que o sujeito desimaginarize a sua completude e que ele encare a sua falta. E, de preferência, como saldo da análise, que a falta que faz sofrer, que dói, seja transformada na falta constitutiva do desejo. E para de doer. Não? Porque não há desejo sem falta. Então, a falta, a política da falta é a política do desejo. Porque o desejo é marcado pela falta. Né? Então, o desejo como aquilo que te move. Então, é a política da falta ser que é orientada, então, né, pelo desejo. E saber que nenhum objeto vai te completar. Freud, Beabá, primeiro ano primário. Tá? O objeto falta. Né? Freud, 1900, interpretação dos sonhos. Então, Lacan está sendo super freudiano nesse sentido. Né? A falta ser é a orientação da castração. Entende? O analista não é tudo aquilo que o paciente acha, não, porque ele também está idealizando. Ele não é pai, ele não é pai que protege, ele não é mãe que nutre, ele não é suficientemente bom. Né? É o manejo do analista que vai estar sempre apontando para a falta como constitutiva, né, do desejo. Então, nós temos isso como uma orientação. A gente pode pegar isso também como uma orientação do analista na polis, de sustentar que há a falta, que não vem nada completar, entende? Que não tem bem-aventurança de um outro divino que vai resolver tudo para as outras pessoas, né? E que tem uma série de... Né? Como o Freud fala, né? O futuro é de uma ilusão
ele é a desilusão, né? A desilusão que tem um outro aí que vai né, né, te prover em tudo, né? Que tem a questão da falta, que é aí fundamental, né? Aí, lá mais adiante, né, no seu ensino, né, como eu já evoquei, né, Lacan, a partir de 69 e 70, no seu seminário O Avesso da Psicanálise, ele traz o campo do gozo e os discursos como laços sociais. Até então, quando Lacan, tem que dar uma geral assim, em termos da obra de Lacan, Lacan começa a psicanálise mostrando que a psicanálise está inserida onde? No campo da linguagem. E que a sua função principal no tratamento analítico é utilizar a função da fala. Daí o seu texto inicial, inaugural, de sua entrada na psicanálise, é função e campo da fala e da linguagem. A função é da fala e o campo é da linguagem. A partir desse momento, então, do seminário O Avesso da Psicanálise, 69, 70, ele dá um passo além e diz, não é o campo da linguagem, não. O campo é do gozo. Ele vai para outra dimensão da estrutura, que é o gozo, é a libido da qual Freud falava, a energia pulsional, os afetos. É isso que é da ordem do real, do gozo. Tá? É aquilo que te afeta, aquilo que te angustia, aquilo que te tesa, aquilo que te faz sofrer, aquilo que te faz entusiasmar, tudo isso é gozo. Né? Da ordem do real, que está fora do significante, está fora do simbólico e, no entanto, está articulado com ele. Tá? Então, Lacan vai tomar, por outro viés, a psicanálise inteira, e que inclui o sujeito e os laços sociais, que inclui o indivíduo e a sociedade, que inclui o sujeito nos laços sociais. Tá? Não apenas o sujeito ele mesmo, autisticamente falando, né, mas ele em conexão com os outros também. E aí ele vai dizer o seguinte, não, existe o campo do gozo. O campo da linguagem está inserido no campo do gozo. Tudo é linguagem? Não, nem tudo é linguagem. Tudo é estrutura. Na estrutura, nós temos gozo e linguagem. Né? Gozo, que é da ordem do real, linguagem, que é da ordem do simbólico, e temos a imaginarização disso tudo, né? Que é da ordem do visual, da figurabilidade, do sentido, da compreensão, que é o imaginário. Né? E é a partir daí que ele extrai aquilo que eu falei, que é o mais de gozar, o objeto mais de gozar, como orientador da direção do tratamento. O analista está nesse lugar. Não apenas, como na política da falta ser, o analista é colocado no lugar do grande outro e ele tem que mostrar para o sujeito que o grande outro é furado, ou seja, que ele não tem que ocupar esse lugar do grande outro no qual o analisante coloca, mas que ele está no lugar de objeto desse mais de gozar para o analisante. E é a partir daí que ele vai operar. Operar, né? Com o quê? Com as suas táticas. A tática é interpretação? É. Mas tem algo mais do que a interpretação, que é o ato. Porque tem ato que está no campo da linguagem e que não tem fala. Interrupção de uma sessão, por exemplo, é um ato interpretativo, mas que não tem fala. Então, o ato é aquilo que funda um fato, que funda um evento. E Lacan vai, né? Ele já tinha feito um seminário sobre o ato analítico e aquele a parte da função. Por isso que eu digo, aí, nesse momento, nós temos o quê? Função e campo do ato e do gozo. É a função do ato e o campo do gozo. E a interpretação entra como tática de ato, com sua fala, mas não só, porque tem atos sem palavras, assim como
o campo é do gozo, da onde se extrai o mar de gozar, e que a partir é aí que Lacan vai falar, na política de gozo que se trata, né? Porque aí, né, ele vai trabalhar isso. E um passo a mais que eu dou para extrair outra orientação política da psicanálise é um pouco mais além no ensino de Lacan, aonde ele trabalha as fórmulas da sexuação, que é um passo fundamental que ele dá para a psicanálise, mostrando como a diferença do sexual está para além não só está para além da anatomia, como está para além dos gêneros, né? E ele dá um avanço em relação a Freud. E, né, eu tenho alguns livros que eu trato sobre isso, né, desde os outros em Lacan, que mostram essa particularidade do que é o outro sexo e o outro gozo, né, também como sexuação e identidades, né, as homossexualidades também, né, que são duas coletâneas que muitos autores tratam sobre isso, né, que é uma indicação, e aí é onde que ele vai fazer a diferença entre, vou partir da lógica, não vou pegar o homem e mulher, mas os dois lados, os dois sexos que seriam, tá? Que não são dois, vocês vão ver por quê. Porque eles não são, porque não é binário, não tem similaridade. Tem uma parte dita homem, que é o todo fálico, e o outro, que é o não todo fálico, dita mulher. E que são duas lógicas totalmente distintas e que Lacan mostra como elas estão entrelaçadas, como elas estão juntas, mas que nós temos que depreender que são duas. O todo fálico ele forma um conjunto onde todo mundo é submetido ao fálico, todo mundo. Mas a partir da própria regra dos conjuntos, para toda regra tem uma exceção que afunda como regra, tem um que não que é o um da exceção. Então tem o um da exceção, que seria correspondente ao líder, não o pai da ordem primitiva, o pai do gozo, miticamente falando, aquele pai do gozo. Todos estão submetidos à castração, menos ele. Tem o todo fálico menos um. E esse um é o tiranossauro, né? Que eu costumo chamar, né? O tiranossauro, que é o dinossauro do lado do pai da ordem primitiva, né? Que escravizava os homens e comia todas as mulheres. Era basicamente isso, né? Até que depois eles se revoltam, matam o pai e vão fundar a civilização, substituindo o pai pela lei simbólica totem e tabu, né? Mas então essa é a lógica, né, do todo fálico. O todo fálico mostra o grupo, faz grupo, tá? Constitui um universo fechado, que é aquele grupo todo fálico que faz um universo com exceção de um. É a lógica da psicologia das massas, do grupo, e que ele é, por definição, segregador. Ou você está dentro ou está fora. Né? É segregador. Do outro lado feminino, dito feminino, que é o lado do não todo. Não tem esse todo que forma um grupo, um universo. Não tem. Não forma um conjunto fechado. E tampouco tem um. Não tem um da exceção. Não tem. Não tem. E esse conjunto é um conjunto aberto. Aberto. Então, não faz grupo. Então, se aqui nós temos, na lógica fálica, né, do todo fálico, o falo, né, que vai dizer que é o um, então é todo mundo fálico, e menos um que pode mandar em todo mundo. E aqui nós temos algo aberto, que ou aqui você faz parte do grupo ou não faz parte do grupo, aqui você não faz nem parte do grupo, nem do grupo, porque não tem grupo. É aonde se conta, todo mundo é contado um a um. Então, essa é a lógica da não toda, que eu chamo a política da não toda, do um a um, em sua singularidade. E também não tem esse um, né? Esse um também tem relação à castração, né? Então, não tem esse um da castração.
E aí Lacan vai mostrar que existe o gozo fálico, né, que é, né, relativo a esse, e tem um outro gozo, que o objeto A, por exemplo, está do lado do não todo, e também tem um outro gozo, que é um gozo, né, que aí ele vai trabalhar, que seria considerado o gozo feminino, mas que equivale ao gozo místico e tal, que não trabalho aqui bem essa questão, mas porque me interessa mais a lógica e a política ser extraído desse não todo. Né? Que é uma política o quê? Não segregativa, é uma política do um a um, cada um com seu sintoma, com a sua singularidade, né? É a política que não é supremacista como a outra, né? Que vai hierarquizar os homens, que não tem hierarquia, né? E é onde as pessoas são contadas uma a uma. Né? E isso é uma orientação tanto para a direção do tratamento, né? Quanto para, né? Para pensarmos aí a política na sociedade. Vou parar por aqui um pouco. Muito obrigada, Quiné. Eu vou aproveitar, já vou fazer uma pergunta aí, depois vou abrir para o pessoal. Pedir desculpa que faltou luz aqui, viu, gente? Eu saí e voltei, pedi desculpa aqui, né? Essa política que você fala, Selmi, a gente pode... só, professor, algumas pessoas que saíram, que a gente ficou vendo, houve uma falta de energia em vários pontos da cidade. Eu recebi várias mensagens de alunos, eu saí, não consigo voltar, e sem energia, então, foi o que aconteceu. A gente não sabe por quê, mas são coisas que acontecem. Essa política, a forma como você separa, assim, né, o não todo, o fálico, a gente podia, assim, de uma forma mais superficial, essa seria a política da mulher, entre aspas, porque está no campo da mulher. A gente ontem, nós da clínica, né, a gente se reuniu ontem para fazer um pré-quiné, ficamos tentando circular aqui um pouco algumas coisas do livro, né, então talvez algumas pessoas tenham aí algumas questões, né. Eu só queria fazer assim, lançar isso para a gente poder pensar um pouquinho. Eu sei que a gente combinou, não foi que nem assim, 1 hora, talvez 1h15 e tudo, né? Então a gente nem teria muito tempo para isso, mas se alguém quiser fazer um comentário, uma pergunta, acho que ainda dá tempo, né? Sim, Selmi, eu acho que as mulheres são as grandes representantes, digamos, dessa lógica da não toda. Né? Os homens, né, como os homens, nós temos esse penduricalho que nos faz imaginariamente estarmos mais agarrados à lógica fálica, né? É mais difícil. Mas essa lógica é para ambos os sexos, né? Essa lógica está aí, é para o ser humano. Entende? Não há analista, homem ou mulher, que faça uma análise que não passe pelo outro lado. Tá entendendo? Como é que o analista tem afinidade com a não toda, não é com todo fálico, não, né? Porque tudo que é da ordem da criação, da novidade, vai vir de alguma coisa que está aberta, do universo aberto, né? Da singularidade. Uhum. Então, por exemplo, eu acho que um bom exemplo assim na nossa sociedade, né, foi o movimento Ele Não, que foi feito pelas mulheres. Ele não é muito bom, porque é ele não tem o ele, não tem o um, é ele não, é barrado também. Né? Uhum. Então, acho que é um bom exemplo disso que você está falando. Okay. E aí, gente, o pessoal da clínica que ontem estava aí cheio de perguntas. Pode fazer por escrito, aí vocês leem, se quiser. Sim. Posso fazer uma, Selmi? Pode, claro. Quiné, bom dia. Primeiro para você, bom dia aos demais colegas e quem está aí também participando. Queria muito agradecer a sua presença aqui. Acho que, em nome da clínica, né, daqui da Clínica Exuda, acho que é uma honra para todos nós estar recebendo você. E eu tinha uma questão aqui que eu estava pensando, eu tinha anotado aqui, aí se você puder me ajudar aí a pensar junto. Quando você fala, né? Deixa eu só abrir aqui.
quando você comenta, né, na verdade, sobre a política do falta ser de Lacan. Nem me apresentei, né? Meu nome é João Vitor, desculpa. Sou psicólogo clínico da Exuda. E aí, quando você fala sobre essa política do falta ser de Lacan, que seria uma associação, né, do mais-valia de Marx, você introduz a política do mais de gozar que circula pela polis, que você bem falou que seria essa cidade dos discursos, né? Agora, quando você fala sobre esse falta gozar que está aí também inserido, né, dentro dessa polis, norteado aí pelo meu conceito esse grande outro, que seria esse discurso capitalista, né? Seria através disso que seria uma substituição, né, ou na verdade uma troca desse lugar de sujeito pelo assujeitado, ou seja, aquele que está sujeito a esse discurso capitalista? Ótima pergunta, Vitor. É Vitor, né? Ótima pergunta. É isso mesmo. A gente, o assujeitado, né, ao discurso capitalista, eu acho muito bom você ter salientado isso, porque ele abdica da sua posição de sujeito, né? Ele vira o quê? Um consumidor. E consumidor, né, é a falta dele, que é constitutiva do desejo, vai ser a falta do último iPhone, a falta de não sei o quê, entende? Ele vai sofrer porque não tem um tênis. Isso começa desde muito cedo, né? Então, então vai ligado a esse assujeitamento, né? A esse discurso, né? Concordo totalmente, é isso mesmo. Ok, obrigado. É você abdicar da sua posição de sujeito, que é faltante, que você vai ter que correr atrás, entende? E lidar com a sua falta, né? É isso mesmo. Obrigado. Eu vi que alguém tinha levantado a mão, mas eu não consegui ler o nome da pessoa. Então, quem foi, quiser falar, por favor. Olha, gente, tem capítulos que não são tão difíceis, não, viu? E eu vou dizer, enquanto não pergunto, vocês podem ler cada capítulo independente dos outros. Por exemplo, eu tenho 3 capítulos inteiros que eu falo sobre a questão do virtual, do uso do digital, dessa vigilância do que o capitalismo faz em cima do consumidor, né? Você vai pesquisar, quero comprar uma calça. Aí você desliga o seu computador, o seu telefone já está com 1000 calças, as calças estão correndo atrás de você, né? E essas coisas, né? Eu falo sobre isso, o estado paranoico, como que os governos estão utilizando fake news e utilizam seus dados para te mandar coisas exatamente que sabem que é o seu perfil, tarará, né? Eu falo também sobre isso. E também sobre a questão do sexo e política, de poligêneros e tal, né, que eu falo também. Então, né, é um livro assim, que tem a sua variação. Não é, eu falei já do mais difícil, viu? Mas é porque, né, como vocês estão na área e tal, então é uma coisa que dá para se introduzir também, né, dessa forma. Eu não sei se eu posso fazer uma pergunta, professor, mas aí a nossa saída seria o quê? O autoconhecimento, é isso? Exatamente. Ou irmos morar no mato, como diz a história. O problema é que o mato está sendo desmatado, né? Completamente, né? Está sobrando pouco mato. É isso mesmo, é o autoconhecimento. Mas como é muito difícil o autoconhecimento, sugiro a análise mesmo. Psicanálise. Mas esse autoconhecimento seria através da análise, é isso que eu pensei. Porque, exatamente. Assim, eu achei interessante esse todo fálico, e parece que o que a gente está vivendo é esse processo onde o todo fálico está lá nas alturas, né? E, assim, a tecnologia está acompanhando isso, né? Vale do silício, tá, né?
todos esses processos. Pior que tá, Rosiane. É Rose. É Rose. Rose, né? Olha, estão perguntando onde compra o livro. Olha, no próprio site www.antonioquiné.com, livraria, vocês podem lá comprar. Mas é isso, olha, todos vocês que quiserem perguntar, pergunta para a Selma e para o senhor, para a Selma e para os outros professores que vão ajudar a pensar isso. E tem as referências bibliográficas todas, né, para desenvolver. Eu teria só mais uma questão, por exemplo, quando você pensa a questão desse não todo feminino, né? Esse seria, se pensar essa questão da singularidade, né? Mas a gente vê que mesmo essas singularidades, os meios de comunicação, ela consegue puxar isso para elas e torna uma coisa comercial, de consumo. Eu estava pensando, essa semana eu recebi, porque eu sou igual ao senhor, eu adoro o cheiro do livro, o cheiro da revista, e eu terminei recebendo uma revista que eu sempre acompanho, porque trabalha muito essa questão feminina e eu gosto de saber, então a Cláudia. E aí a Cláudia, de uns tempos para cá, depois que o discurso dessa possibilidade das classes sociais estão em voga, então o tempo todinho ela vem, sabe, trazendo sempre na capa dela essa possibilidade. Aí eu fico imaginando o que seria uma saída, tá? Os meios de comunicação, eles terminam, né, como se estivessem encurralando esse processo, né? E aí fica muito difícil a gente pensar essas singularidades a partir de um processo que o tempo todinho a gente está sendo como se fosse puxado o tapete, né? Tem toda a razão. Daí a importância que não podemos nos calar. Exatamente, eu acho que isso que você sacou é muito interessante, né? Como, por exemplo, eles estão querendo cada vez mais transformar em consumidores as classes menos favorecidas para aumentarem o número de seus consumidores, né? Então, usa na publicidade, não sei o quê, você tem razão. É uma boa observação. É isso mesmo. A psicanálise vai te ajudar muito também a ser ainda mais aguda nas suas observações. Mas está indo muito bem. Ainda bem que eu tenho Silvia para me ajudar nos estudos. Tá ótimo. Adriana levantou a mão, né? Não estou vendo aqui, mas eu vi a mãozinha levantada. Quer falar? Eu queria, sim, por favor. O professor Quiné, o que você pensa? Aparece aí ou ainda está de camisola? Não estou bem vestida, não, mas eu já estou com a câmera... Ah, agora sim. Bom, bastava passar um batom, pronto. Tudo bom, Quiné? Tudo bem? Eu sou estudante de psicologia da Universidade Federal de Belo Horizonte, mas sou pedagoga há mais de 35 anos, então venho aí buscando a psicanálise como uma possibilidade de entendimento da criança, sobretudo no seu sofrimento, né? Mas o que me passou agora, que eu queria te perguntar, muito próximo, porque eu sou de Belo Horizonte, e nós fizemos o episódio dos fura-filas das vacinas aqui em Belo Horizonte, caracterizado por um grupo de poderosos economicamente aqui da cidade, né? Mas o que me passou é a respeito desses fura-fila, na ordem da vacinação contra o Covid. Você acha que esse é um comportamento todo fálico ou não todo? Repete, um comportamento o quê? É que está um pouco ecoando a sua fala. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou desligar. Não, basta repetir a pergunta, repete a pergunta. É um comportamento todo fálico ou não todo, não é isso? O que? O fura-fila? Gente, é completamente, digamos, segregativo, é totalmente todo fálico, porque é segregador, se aproveitando digamos, do poder, que é outro símbolo fálico, é importante, nos outros segregando, né? Não tem nada mais antidemocrático e, como estávamos falando, né? E a serviço do sistema capitalista, né? Que Lacan fala do horror que é a segregação provocada
pelo mercado, né? É isso mesmo. Ok, obrigada, Camila. Adorei essa, olha. O fura-fila não aceita o próprio furo. É isso mesmo, Raíssa. Ótimo. Gente, Posso fazer outra? Alguém tem mais alguma questão? Posso fazer uma, Selma? Claro. Vai. Que se você me permite, queria fazer outra questão para você. É porque a gente, né, eu e Selmy, a gente faz parte, né, do projeto incubador aqui em Recife, na Clínica Exuda, e a gente estava conversando muito, né, sobre o seu livro ontem, e aí surgiram algumas questões e eu queria trazer outra aqui. Quando você fala, né, sobre essas paixões mortíferas do ser, né, onde haveria a ideia que não há, por exemplo, na escolha do pior, né, quando você fala aí sobre essa questão. Não haveria, né, uma admiração, mas sim uma espécie de paixão, né? Na verdade, um fascínio. Acho que em alguma dos seus comentários você acaba trazendo esse fascínio que aí faz uma analogia justamente com dá origem ao fascismo, que é justamente isso que a gente vem vivendo aqui, né, nesses últimos tempos. E aí eu queria perguntar para você, né, como é que você vê essa questão desse fascínio que se instala dentro muito, né, desses discursos populistas, porque a gente vê que esse não é um fenômeno só aqui do Brasil, né? Houveram outros países que também aderiram a esse fascínio. E aí eu queria saber um pouco mais sobre você, sobre essa questão. Bom, eu precisaria de umas 2 horas para responder. Mas a pergunta é super interessante, Vitor, muito importante. Para responder, assim, psicanaliticamente, né, dentro daquilo que eu desenvolvo no livro, dentro do que a gente está falando, é o seguinte: é claro que esse fascínio e a escolha por um líder, né, um líder que fascina, né, Freud mostrou que esse líder ele é colocado no ideal do eu. Então tem o fascínio da idealização. E que Freud chega a comparar mesmo que coloca no lugar de um pai. Então, o salvador da pátria, o Messias, entende? Tem sabe, vai aí nesse lugar desse líder que vai resolver tudo, né? Lembra da propaganda da campanha presidencial? Anticorrupção, imagina, né? Logo que se descobriu da família e a ligação com milícias e tudo, né? Bom, só não via também quem queria, né? Mas já estava tudo lá. E aí, então tem esse lado do fascínio, assim, pela idealização, porque o sujeito, cada um, isso que Freud fala, vai colocar esse líder no lugar do ideal do eu, que é um herdeiro do narcisismo, né, dos pais e não sei o quê, que você admira. Só que tem uma outra forma de constituição da massa, que é você encontrar um inimigo comum. Um inimigo comum, então as pessoas se reúnem porque tem um inimigo comum a quem odeia. Então, a escolha do pior, né, desse que se encontra aí, usurpando a presidência, né? Usurpando não, foi eleito, mas está usurpando, né? Nesse sentido do poder, dos horrores que ele vem fazendo, ele usa as duas táticas, não só está ali, mas também ele vai arranjando a cada vez inimigos, entende? E a horda selvagem de seus seguidores vai ficando cada vez mais fascinada por ele. Então perde-se o raciocínio lógico, releiam Psicologia das Massas de Freud, eu cito algumas vezes aqui no meu livro. O Freud mostra como a massa é burra, a massa não quer saber, a massa, entende, segue que nem gado, a massa é odienta, ela não sei o quê. Pense numa torcida de time de futebol que sai enlouquecida, arrebentando tudo. Entende? Porque ali não tem o líder. Qual é o líder? O líder é um significante mestre, que é o clube,
né, que faz todo mundo se unir ali. Aí, de repente, o time opositor vira um inimigo mortal. Aí vai com toda aquela paixão de ódio, né? Então, eu acho que a conjunção das duas formas de constituição da massa é a massa formada a partir da liderança e a massa formada a partir da exclusão da exclusão de um que se torna um inimigo comum. E aí é explosivo, né? Aí é isso, né? Gostei muito desse deslizamento significante que você fez, do fascínio ao fascismo. É isso aí. Obrigado. O professor Antônio, tem um aluno que está sem áudio e ele faz a seguinte pergunta: o que pensarmos de colegas que sugerem que clínicas e escolas são prioridade de imunização enquanto profissionais de saúde? Seria uma tentativa de furar a fila ou procede? Repete. O que pensarmos de colegas que sugerem que clínicas e escolas são prioridade de imunização enquanto profissionais de saúde? Seria uma tentativa de furar a fila ou procede? Olha, aí, quer dizer, se nós formos ver, né, é difícil a gente estabelecer o que... Não acho que seja furar fila você discutir quais são as prioridades. Eu acho que no Estado democrático de direito, é importante que a sociedade possa discutir, né, as prioridades. Né? Será que, né, professor não é prioridade? Né? Eu fico pensando, né, do meu humilde posicionamento como cidadão, né, que eu fico pensando, né, que é o mais óbvio, são pessoas que têm contato, né, que os professores todos deveriam ser prioridade, assim como também caixas de supermercado, como cobradores de ônibus, como motoristas de ônibus, também a gente tem que pensar que seriam, né, pessoas que estão, né, em contato aí, né? Então, o mais importante seria, né, de acelerar e muito, né? Isso, né? Se você vê que tem países que já está mais da metade da população vacinada, você vê que, entende? A gente entra na lógica da prioridade, mas deveria ser vacina para todos já. Tá entendendo? Não devia ser esse gota a gota para as pessoas ficarem se brigando quem é prioridade, não sei o quê. Poxa, tenho amigos que têm filhos com síndrome de Down que só agora, daí em julho, vão finalmente ser considerados, entende? Sabe? Que entram em comorbidade. É horrível, né? A situação atual nos obriga a ficar pensando em questões de prioridade, quando devia ser, ó, gente, para todo mundo, tá, tudo bem, vamos ver, pessoal que tem contato, sei o que, vai na frente, mas, sabe, eu acho que é vacina para todos, né? É isso aí. Gente, eu acho que a hora já está adiantada, né? Porque a gente tinha previsto aqui, né? Acho que a gente vai precisar encerrar. Eu sei que ainda tem, assim, algumas mãozinhas levantadas, tudo, mas depois a gente vê alguma forma, talvez, dessas perguntas chegarem aí aqui, né? Se ele tem como responder, ou se ele volta, Para mim, eu tenho compromisso daqui a pouco. Isso, nossa hora já está, né? Então, eu vou encerrar. Queria mais uma vez agradecer a todo mundo da casa e fora da casa que veio aqui assistir Quiné com a gente, e agradecer a Quiné, claro, né, que se disponibilizou a conversar aqui com a gente, né, e claro que a gente teria, assim, uma série de outras coisas, mas sempre fica faltando, né, não dá para ser tudo, né? Isso. Fica faltando e vai estimular o desejo de saber. Exatamente. Então, a gente encerra. Muito obrigada. Obrigada, Quiné. Obrigada a vocês todos que vieram aqui. Bom dia para todo mundo. Bom dia, obrigado. Tchau, obrigada. Prazer, hein? Bom dia, bom dia. Bom dia. Obrigado, Quiné. Obrigado a todos. Obrigado, Théo. Obrigado. Obrigada também, né? Da universidade, do círculo. Obrigado. Pessoal do CEF, da Federal, que está aqui com a gente também. Da Federal. Obrigada, bom dia. Tchau, gente. Vamos lá. Tchau. Obrigada.